Então, acho que seria interessante a gente já dar início e depois o pessoal vai entrando para a gente poder ganhar tempo, né? Bom, primeiramente, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade ali de conversar com vocês, né, via internet, nessa webinar da Biquant em parceria com a Precision, tá? Nós temos aqui na sala o nosso VP de operações, que é o Íñigo Serrano. Ele está direto de Madrid, tá? E ele vai fazer uma breve apresentação da Biquant e como ela começou, qual é a sua trajetória. E na sequência, nós temos o Eduardo Ken, que é o distribuidor Biquant aqui no Brasil, um dos, que fará uma apresentação para vocês da solução. E para quem ficar até o final, nós vamos ter um sorteio de um multimíter óptico. Desculpe se eu não falei correto, viu, Ken? Não entendo muito bem dos equipamentos ainda, tá? Mas é Tranquilo. um teste, é um cabo que testa com lanterna, muito para provedores, tá? Então, assim, eu peço que vocês fiquem até o final, vai ser uma apresentação rápida, breve, depois nós vamos abrir para perguntas e respostas, tá? Tudo estará gravado e nós vamos disponibilizar para todos, tá bom? Eu agradeço demais. Íñigo, pode introduzir, fique em paz, tá bom? Obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? Perfeito, Marta. Obrigado a todos por a assistência neste webinar. Meu nome é Iñigo Serrano, como falava Marta, eu sou responsável de operações na Bequanti. Igual, Eduardo, pode passar a seguinte slide? Sim. Vou falar um pouco da Bequanti. Bequanti é uma empresa que foi criada em Espanha no ano 2011. A empresa foi criada por quatro pessoas, quatro engenheiros. Eu sou um deles. E a ideia que tínhamos era de fazer uma solução para melhorar a qualidade da internet, não? Sobretudo nesses anos, todo o tráfego era praticamente o tráfego TCP, e o tráfego TCP tinha sempre algumas coisas que poderiam ser melhoradas, não? Tem algumas situações quando tem congestionamento, quando tem que decidir a velocidade, sempre o TCP é um protocolo conservador. Então, nós tentamos de melhorar, fizemos umas patentes que são prontas em 2014, patentes para detectar de uma maneira melhor quando um fluxo do tráfego TCP está em congestionamento. Tudo isso para ajudar a melhorar a qualidade. Tá? Então, fizemos esses desenvolvimentos e o produto foi finalizado em 2016, não? Quando começamos a fazer a implementação comercial, não? Inicialmente em Espanha, onde temos o escritório principal. Inicialmente tentamos de vender o produto para os provedores Tier 1, não? Os provedores como Vivo, como Claro, como TIM, não? Que vocês conhecem bem no Brasil. E a realidade é que esses provedores já tinham soluções para fazer otimização. Então, o que decidimos nesse momento foi de mudar um pouco o foco da vendas, não? E tentar de ajudar mais os provedores mais pequenos, os provedores de Tier 2, Tier 3, Tier 2, Tier 3, que têm necessidades como vocês, não? E com isso começamos a trabalhar nesse momento já atualmente, como vocês podem ver, temos praticamente 600 operadores, provedores como vocês, em todo o mundo, não? E, sobretudo em Espanha, verdadeiramente, outras partes da Europa, em Latinoamérica e, sobretudo, também Norte-América, na América do Norte, onde temos uma parceria como o fornecedor Cambio, no Cambio Networks, que é um provedor de sistemas de rádio. Eles vendem nossa solução
é uma solução OEM, não, eles têm a marca de câmbio, mas o produto é o produto da Bequanti. E, finalmente, também no Brasil. No Brasil, para nós, é um mercado muito, muito importante, não? É um mercado gigantesco, onde vocês são muitos provedores, e estamos trabalhando já um ano, onde já temos um número interessante de provedores. Mas a ideia é de fazer conhecer a outros provedores o produto, e por isso estamos aqui com Ken, um parceiro importante para nós, de Precision, e ele vai falar da solução, e eu vou ficar com vocês para tentar de resolver também algumas dúvidas que vocês possam ter, e também, se necessário, de mostrar um sistema em tempo real, não? Por isso, todo com você, Ken, para fazer a apresentação. Obrigado. E muitas graças, Íñigo. De É um nada. prazer ter o Íñigo aqui, que é um dos criadores, né, dessa solução que tem ajudado bastante provedores. Agradeço a Marta, a Carol também por ter organizado. Vamos seguir aqui. Então, a ideia é essa, pessoal. A ideia é que seja bastante interativo, tá? A gente vai deixar perguntas para o final. E o melhor de tudo é ver a solução funcionando, né? Porque o que ela promete realmente parece muito mágico, então a gente está disposto a mostrar funcionando. Então, uma outra observação aqui opa, do, do webinar é que a gente vai sortear, né, um equipamento óptico que vai servir para vocês que trabalham com rede óptica, que é quase todos aqui, que é um power meter, vai ter também um VFL, vai ter um testador de cabo, né, lanterna, então a gente vai entregar esse equipamento que é útil, tá? Então fiquem até o final. Eu vou seguir aqui, falar um pouco da Precision, empresa que eu trabalho, né? Meu nome, vocês viram lá na frente, Eduardo Ken. Aí o pessoal já pergunta quem que deu o webinar, aí foi ele mesmo. Alguns já me conhecem, né? Eu não vou fazer a questão do Ken da Barbie, do Street Fighter, agora vai ser o Ken mais da Telecom mesmo, né? Então a Precision, o que que ela tem? Ela tem soluções de teste e de monitoramento de rede, né? Entra nessa questão Beacon, que são sistemas de otimização. Então, nós temos desde um simples OTDR até soluções que monitoram a sua rede ótica de forma por completa. Uma outra vertical é a nossa área de consultoria, então subimos redes, principalmente backbone, para provedores e operadores todo santo dia, tá? Então, nessa parte de consultoria entra também o nosso centro de treinamentos. A gente tem dado treinamento principalmente para provedores no Brasil todo, né, de tecnologia, e pouca gente conhece, mas temos um laboratório que no nosso laboratório passa a OLT, o Switch, o DWDMs, a ONUs que vocês compram, porque tem que passar pelo laboratório, fazemos uma série de testes e se der tudo certo, ganha o selinho da Anatel e vocês podem adquirir o produto, né? Falando um pouco de presença, a nossa headquarter aqui em São Paulo, temos também escritório no Rio de Janeiro, Brasília, né, a gente atende a parte governamental, CNN, Banco Central e tudo mais. Fortaleza, onde chegam os cabos submarinos, então temos pessoal 24 horas ali para suportar essa operação. E Estados Unidos, né? Então, o rapaz da Havan, ele tem algumas estátuas, a gente colocou a original. Se vocês forem lá pertinho da estátua, tem Precision lá embaixo. Quem quiser conhecer, pode ir lá conhecer. Vamos lá, seguindo aqui, abrindo um pouco mais, então a parte de consultoria, né? Fazemos desde projeto, implantação, operação manutenção, bastante treinamento, alguns projetos importantes. A gente fez a rede da Copa do Mundo, né? Não foi tão bom para nós, mas fizemos a rede foi boa. Olimpíadas 2016, fizemos toda a malha Rio de Janeiro, a malha submarina, a equipe 24 horas e tudo mais. A gente abre turmas abertas e fechadas para provedores. Aqui a questão do laboratório, que é acreditado, né? E do ponto de vista de solução, a gente tem muita coisa, desde máquina de fusão
que ela é traqueada, né, para um GPS. Uma solução que tem vendido muito é uma solução que faz o mapeamento da rede. Então, eu consigo gerar um Excel para vocês de toda a CTO, qual cliente está em cada porta, e o drop que está morto, eu consigo falar para vocês se dentro da casa do cliente ele tirou da tomada ou não tem ONU. Não tem ONU, você limpa a caixa, né, e tem esse controle desse mapeamento de rede. Outra solução que eu consigo monitorar todas as fibras, seja backbone ou seja FTTH até o drop, e eu, em vez de o técnico ir com o TDR, a gente manda um e-mail automaticamente com um link do Google Maps aonde rompeu ou alterou naquele exato minuto. Tá? Então, eu consigo monitorar a rede 24 horas. E testadores de banda, né? Vai entrar XGS-PON, Wi-Fi 6, então não faz mais sentido a gente testar com celular e notebook, né? Então, a gente tem um aparelho específico para isso. Vamos diretamente aqui para o foco da apresentação. Então, a plataforma Beacon, né? Segmentamos aqui em três verticais, que ela provê otimização e melhoria, né? A primeira é a otimização TCP. Para quem não lembra, o protocolo TCP exige que haja uma confirmação do recebimento do pacote, né? Esse handshake de confirmação, ele tem um algoritmo que não foi pensado para as redes que temos atualmente. Então, isso gera, muitas vezes, lentidão na rede, né? Então, mesmo você tendo banda, tendo o link IP disponível, esse protocolo pode fazer e faz, né, que o usuário enxergue aquele aplicativo de uma forma mais lenta, porque ele pensa que está congestionado. A gente vai ver em detalhes, tá? Gerenciamento de largura de banda é uma coisa muito importante, né? Então, na casa do usuário e na rede como um todo, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você otimizar essas filas, né, você tem uma percepção muito melhor do que dos aplicativos. E visibilidade, que muito provedor não tem essa visibilidade da forma como a gente vai apresentar aqui. E por final, a gente vai falar de algumas referências. A gente tem clientes vivos, onde a gente consegue logar e mostrar o benefício, né, a otimização funcionando, e falar um pouco da implantação, como que é implementado esse tipo de solução. Então, aqui estão as três verticais, tá? A primeira, o que é exatamente o BQN, né? A plataforma Biquit? Aonde que ele vai? É um software, é um hardware? Aonde que ele é instalado, né? Basicamente, ele vai lá na borda, onde você recebe o link IP, né? Se você quiser ver detalhamento de usuários, para quem tem CGNAT, você pode colocar atrás do NAT, daí em vez de eu ver IP, eu vou ver o usuário em si e consigo fazer tratativas específicas. Mas basicamente tudo que passar por ele, nós vamos otimizar, né? Ou vocês podem otimizar. Então, basicamente é um hardware que, na verdade, a nossa preferência, a gente não faz questão de vender, porque é um servidor comum, tá? E instalamos o aplicativo, tá? Então, tudo que passar por esse hardware aqui, ele vai ser otimizado, tá? E muita gente pergunta, então eu acho que é um cache, né? Não, ele não é cache. Vocês vão ver que a questão de disco e memória não é o forte dele. A gente vai falar tecnicamente como que ele se encaixa na topologia de rede, né? E resumindo, a questão de otimização TCP, que é o benefício número um, que existem patentes em cima disso, né? Então, o que é exatamente? De uma forma simplificada, imagine que você tem a velocidade que o usuário experimenta aqui e você tem uma banda que é livre. Só que a questão do protocolo em si que faz essa limitação. Então, no mesmo minuto após a inserção do beacon, o que acontece, né? Todos os aplicativos, principalmente TCP e também o DP, vão ser acelerados, tá? É isso que a gente deseja, né? Então, hoje, vocês sabem mais do que ninguém que é raro você ter uma localidade que não tem nenhum provedor mais, né? No começo, quando todo mundo começou, você era o provedor, era o único, então essa questão de qualidade sempre foi importante, mas ele não tinha outra opção. Agora, a sobrevivência dos provedores, O que você está principalmente, fazendo? depende
dependem bastante da qualidade que você provê para o seu usuário final, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é você dar essa turbinada com várias ferramentas para que os seus usuários enxerguem sua rede diferente dos seus concorrentes, né? É uma maneira mais inteligente de sobreviver do que você ficar abaixando o seu preço de forma contínua. Aí você não consegue sobreviver. Então é melhor você aumentar a qualidade, o usuário vai ficar mais fiel a ti, né? E você consegue até aumentar, né? Muitas vezes, se for um usuário crítico, um gamer, um banco, alguém que precisa de baixa latência, para ele uma diferença de poucos reais não pesa no bolso, né? Então a ideia é essa. A ideia principal de tudo é vocês proporcionarem uma experiência melhor ao cliente final. E como que funciona isso tecnicamente, né? O que que acontece? Mesmo você tendo banda, que nem foi comentado, o próprio protocolo, né, TCP, que é muito antigo, ele tem um algoritmo que ele se engana muitas vezes. Então, assim, imagine que e eu acho que praticamente todo usuário tem um Wi-Fi dentro de casa, né? Dificilmente tem algum usuário que não tem nada de Wi-Fi, ele cabeou a casa inteira e fica tudo conectado, né? Então, a própria o ambiente de comunicação sem fio vai ter perda de pacote, né? Então, essa perda de pacote é pelo ambiente, não porque está engargalado. Só que o protocolo não sabe, né? Ele vê que tem perda de pacote e falou, poxa, então eu vou reduzir um pouco a velocidade desse aplicativo específico, de todos, então ele fica engargalado mesmo tendo banda. E o que que faz o Beacon nessa questão? Ele abre esse tubo aqui, né? Ele abre esse tubo aqui, e aqui já veio o nome técnico aqui, ó, porque ele vai ser um proxy TCP transparente. Então, basicamente, ele não tem IP na porta, ele não trata pacote, ele não influencia no pacote, ele não faz NAT, ele é transparente totalmente. Ele só entra no meio de campo para fazer o handshake TCP de uma forma muito mais otimizada, de uma forma muito mais inteligente, tá? Vamos ver que tem uma ilustração aqui que explica bem, né? É uma coisa bem ilustrativa, mas ele explica aqui, ó, que tem aqui é o servidor de conteúdo, pode ser Netflix, vídeo, o que for, e ele quer transmitir 7 pacotes do lado direito para o esquerdo, né? Aqui em cima é o modo tradicional, então a gente não tem nada no meio, e embaixo tem a caixa da Beacon aqui, o BQN. Tá, então aqui eu confirmo em 2 segundos, aqui ele tem que esperar 5 segundos para chegar até aqui, mais 5 segundos para voltar a confirmação, para começar a enviar mais pacotes. Tá? Então a diferença é essa daqui, a primeira diferença, né? Então aqui já confirmou, quando recebe um, ele já manda mais pacotes. Aqui ele vai ter que esperar a confirmação chegar para depois enviar mais pacotes. Então, assim, de uma forma bem didática, ilustrativa, a gente entende como que um proxy TCP consegue otimizar e aumentar a velocidade, né? Se eu recebo mais pacotes por segundo mais rápido, eu estou aumentando a velocidade e estou diminuindo a latência também, né? Ou seja, os pacotes chegam antes para mim. Aqui em 17 segundos já terminei minha transação inteira. Aqui ele continua, ó. Então imagine que aqui deu 25 para 17. Então eu tenho uma otimização de, sei lá, 1,4 aqui de aumento de velocidade. E olha que interessante, isso porque não teve perda nenhuma. Agora, a segunda situação, que acontece direto em qualquer residência que tem Wi-Fi, tem muitas perdas, né? E quando tem perda, a otimização é melhor ainda. Por qual motivo? Porque os pacotes, eles ficam também num pequeno buffer que tem aqui. Então, quando tem perda de pacote, ele não vai buscar lá no Google de novo ou na Netflix de novo. A própria caixa resolve dentro da própria rede e manda o pacote de novo para o usuário. Então, a otimização é mais sensível ainda, né? Imagine que aqui teve perda, aí vai retransmitir o pacote lá da origem e tudo mais. Aqui praticamente eu já terminou e esse cara aqui vai ficar até
todos os pacotes perdidos forem retransmitidos para depois vir o próximo pacote. Então, essa otimização aqui é bastante sensível, né? Bastante sensível. Ó, deu um hack aqui, aí só faltou o pacote 7. Ali está no 2 e 3 ainda, imagina. Então, assim, é por isso que de forma notória, você instala a caixa, no momento seguinte você vai ver melhoria, né? Principalmente para transação TCP, nesse caso específico. E olha, por incrível que pareça, a gente aprendeu que real time, que é voz e vídeo, deveria ser tudo UDP, mas não é. Então, se a gente monitorar e fizer um Wireshark num vídeo Netflix, ou principalmente coisas que são Apple, para ter a garantia de qualidade, ele usa o protocolo TCP. Então, vai otimizar Netflix, Apple, de forma bastante interessante, né? Por isso que você vê carregando um vídeo, tem um bufferzinho ali no Netflix, depois a tendência é que não tenha pausa, tá? Então, aqui é uma ilustração, e depois a gente abre para perguntas. Ó, esse gráfico que eu estou mostrando aqui é bastante interessante. E não é uma tela construída em Excel. Se você abrir a aplicação, e a gente vai abrir para vocês, é a própria interface do aplicativo. E aqui ele fala, de forma geral, para a rede inteira, a velocidade aumentou 29%. Para o YouTube, a melhoria foi de 38%. Para o TikTok, 38,3%. Para o Netflix, 12,7%. Facebook, 25%. Então, assim, é uma melhoria gigantesca, né? E aqui ele distribui, ó, por ranges de latência. Então, quem está, teoricamente, com uma latência maior, você consegue ter uma melhoria maior, né? Então, aqui é de acima de 60 milissegundos foi melhorado 38%, de 10 a 60, 29%, de Mas 0 a já tava 10, rolando já, 26%, mano. né? De qualquer forma, você teve uma melhoria bastante significativa. Tudo Deixa eu bem? mandar o link aí. Isso, pode compartilhar o link direto e pede para o pessoal entrar. Eu acho que dá para pegar bastante coisa e quando a gente mostrar a solução funcionando, vai ficar bastante interessante. Aí um segundo fator que a plataforma tem e trabalha com inteligência artificial, com machine learning, é entender o que o usuário está fazendo, entender as limitações de cada aplicativo. Para quê? Para que a gente crie filas mais inteligentes do que uma fila única, tá? Então, a segunda vantagem de três que a gente segmentou aqui é o gerenciamento de largura de banda. Então, a ideia é você otimizar a largura de banda e reduzir latência e retransmissão, né? Imagine que todo mundo aí tem ideia do link que vocês contratam. Ah, eu contrato, sei lá, 50 GB. Ah, será que se eu aumentar para 60, meu usuário vai ficar mais contente, melhor? Muitas vezes não, né? Muitas vezes a questão não é a banda, e sim como você está otimizando essa utilização. Aí como que funciona? Você pode fazer esse gerenciamento por fluxo, por aplicativo, então eu quero que todas as sessões de vídeo sejam tratadas de alguma forma, por assinante, por grupo de assinante, por plano, né? Aí o que que isso vai gerar, né? Você consegue ter servidores com porta até de 400 gigabits por segundo, tratando tudo isso em tempo real, né? Então, tudo que passar pela caixa e você tiver licenciamento, vai ser otimizado. Então, em vez de você deixar esse gerenciamento de controle de banda, é, sei lá, no servidor PPPoE, você consegue liberar ele e deixar isso no Beacon, porque ele faz de uma forma muito mais inteligente. E eu vou mostrar como aqui, tá? E essa questão de limite de velocidade, então, por aplicação, imagine que o Netflix quer consumir a banda inteira do usuário, que nem acontece lá na casa da Marta, que ela comprou uma Mega TV, aí o aplicativo quer pegar a banda inteira, mas não precisa, né? Para um 4K, se ele deixar ali, sei lá, 25 mega, um pouco mais, está suficiente, ele não precisa comer os 400 mega inteiros.
Então, o usuário vai continuar feliz e ele vai conseguir trabalhar com outras coisas que ele tem que fazer dentro da casa dele, né? Isso que a gente vai mostrar aqui como que ele faz de forma inteligente. Então, a partir do momento que você tem o Ubiquint, tu consegue fazer tratativas diferenciadas para diferentes usuários, diferentes aplicativos, diferentes planos, diferentes redes de acesso. Então, aqui, ó, um plano de 50 megas, se for fibra, eu vou ter uma tratativa de, sei lá, stream de vídeo com 25 mega. Se for rádio e estiver congestionado, eu vou limitar para 4 megas. Se não tiver congestionado, eu libero. Se for à noite, ele aprendeu que à noite tem mais ou menos banda. Então, o machine learning aprende como que a sua rede e seus usuários utilizam a rede e distribui isso de forma mais otimizada, tá? Para que os usuários sintam uma percepção sempre melhor, né? Sempre melhor. E como, o que está por trás disso, né? Basicamente assim, ó, se você não tem nada, as filas são únicas. E vocês sabem que pacotes interativos, que é vídeo e voz, tu não tem retransmissão. Então, se você jogar ele fora, já foi, já perdeu, vai picotar vídeo, vai picotar voz e tudo aquilo que o usuário percebe, né? A mesma coisa que você ter um pedágio e ter uma fila única. Ah, a fila é única, mas imagine que chegou um carro com ambulância. Se tiver uma fila que a ambulância passa por outra fila e os carros normais ficam ali na fila normal, entendeu? É mais ou menos isso que ele consegue fazer de uma forma bastante inteligente, né? Então, o que que acontece? Ele vai criar não uma fila única, mas uma fila para cada tipo e tratar da melhor forma e forma diferenciada diferentes aplicações, né? Então, a aplicação que é tempo real, que não pode ser perdida, beleza, ela vai numa fila, então são filas paralelas, né? Paralelas, diferenciadas e que tem tratamento inteligente. Enquanto que aqui, mesmo sendo prioritário, ele vai perder o pacote, principalmente em caso de congestionamento, né? Então, essa questão de ter filas inteligentes é bastante perceptível quando a gente começa a desenhar essa questão de fluxos, né? E tem algoritmos específicos para isso, né? Seja TCP ou UDP, então a gente consegue juntar a questão de otimização TCP com o gerenciamento de filas e consegue fazer isso do ponto de vista até de usuário, ou planos, ou horários e tudo mais, né? Aqui é um exemplo de regras, né, que a gente consegue fazer na solução. Então, se você integrar, e ele já foi integrado com várias RPs de mercado, IXC e tudo mais, em vez de você ver IPs, você vai ver o User ID. Aí você consegue, através do User ID, ter também o nome do plano, o perfil de plano que esse usuário está, e eu consigo fazer regras e filas e tratamentos diferenciados para que todos, né, de forma geral, tenham uma percepção boa. Então, é uma coisa bastante poderosa. E o Íñigo vai mostrar. Imagine que o Jorge Silva, sei lá, começo do CPF 287, que ele usou assim a autenticação, ele está reclamando que tem problema dentro da casa dele. Ele contratou 800 megabits por segundo e falou assim: ó, não estou conseguindo fazer nada. Liga lá para o NOC, não liga para o atendimento, desculpa, do provedor. Aí vai envolver NOC, não falou, pô, mas eu acho que tá bom, não estou vendo nenhum problema de borda, nada. Aí tem uma função que você consegue clicar no usuário e ver em tempo real, naquele segundo, isso ao longo do tempo, o que que o usuário está consumindo. Falou, não, João, não, Jorge, tu tá usando aqui de 800, 700. Aí você fez o speed test, deu menos, porque tu tá usando muita banda. E eu tô vendo aqui que grande parte, inclusive, é Netflix. Aí ele falou assim, mas eu não assino Netflix. O que que aconteceu? Alguém pegou a senha de Wi-Fi dele, tá usando a rede dele, ele não tá sabendo e ele tá reclamando com o provedor, né? Então, esse tipo de ação é muito raro. Tem que ter uma ferramenta muito potente para conseguir enxergar todos os clientes em tempo real, tá? E a granularidade dele para ver picos de burst e tudo mais é uma coisa que você não consegue fazer lendo o MIB com os dados, por exemplo, né? Então, é uma solução que é bem diferente. E como tudo passa por ela, ela vai ver tudo, né? A gente vai ver isso em visibilidade. Aqui um outro exemplo real de redução de latência.
Então, após a gente instalar a caixa, a latência abaixou 20%. 20% para latência é bastante considerável, né? Bastante considerável. Aqui é a questão de vídeo streaming, tá vendo? Eles começam a ficar mais padronizados e consomem menos banda. Então, aqui abaixou 18%. E o usuário enxerga melhor, né? Por quê? Porque ele falou, poxa, mas que estranho, a banda está menor e o usuário ele sente que está mais rápido e melhor, né? Vamos tentar explicar como que isso é possível aqui, ó. Aí esse slide explica bem. Eu vou só pausar ele conforme ele for passando aqui, ó. Então, o que que acontece, né? Imagine que ele vai ter um limite, seja na sua borda ou você limitou lá aquele usuário específico em X megabits por segundo. Concorde que quando ultrapassar o limite, o que que vai acontecer? Eu vou ter que descartar pacote, certo? Então vai ter loss aqui, ó, packet loss. Se eu descartar pacote, concordo que eu vou pedir para retransmitir, e se eu pedir para retransmitir, o que vai acontecer? A latência aumenta. Então a perda de pacote aumenta e a latência aumenta quando você tem algum congestionamento. Então o que que o Beacon a gente consegue fazer de uma forma inteligente? Antes de congestionar, deixa ele rodar aqui, ó. Então, quando congestiona, acontece isso. Antes de congestionar, a gente consegue controlar o protocolo para que ele não chegue a congestionar. Então, a velocidade, teoricamente, diminuiu, mas muito pouco. Mas como eu não tenho perda em retransmissão, é melhor para o usuário. Porque imagine que você tem um link de 50 gigabits por segundo e você tem retransmissão de 30%. Então, 15 gigabits por segundo tu está jogando fora. É melhor uma rede que esteja 49 sem perda do que uma rede que seja 50 entre 15 e joga fora, você na verdade tem 35. Entenderam qual que é a forma de entender como você consegue ir abaixando, diminuindo latência, perda, consequentemente latência, né? Você ter uma rede melhor. Então imagine você fazer isso para todos os clientes da sua rede, né? É bastante poderoso, é bastante poderoso. E aí vem a questão de ter a inteligência de implementar e mesmo com o mesmo link IP que você tem, ter todos os usuários mais satisfeitos, né? É bastante interessante mesmo. Então aqui mostra, essa ilustração mostra bem como que isso daí é possível, né? E ele vai aprendendo, né? A questão de machine learning, inteligência artificial, vai falando, poxa, nessa data, ou esse usuário, ou nesse horário. Daí ele vai aprendendo e ele vai sempre tentando aumentar um pouquinho mais, né? Poxa, eu deixei aqui, sei lá, 500 MB. Vamos tentar 550, não aguentou mesmo, então vou voltar para 500. Ah, agora conseguiu, porque outros aplicativos não estão consumindo tanta banda, né? Olha aqui, ó, redução de retransmissão em 50%. É 50% que tu melhorou, que na verdade ocupava teu link IP, só que é retransmissão, então coisa que se não acontecesse, tu tinha até menos consumo, né? É bastante impressionante essa questão. Então, basicamente, a gente está trabalhando com ferramentas que têm uma inteligência, né? Nada mais isso. Eu não estou criando banda, eu não estou comprimindo, eu não estou fazendo isso. Eu estou tratando minha informação de uma forma mais efetiva, de uma forma mais inteligente. E como tudo passa pela caixa, eu vou ter visibilidade. Eu vou monitorar tudo o que acontece na minha rede, né? Coisa que hoje eu não tenho de uma forma tão detalhada. E também é bastante útil ter essa capacidade de entender o que está acontecendo na rede. Por exemplo, eu quero ver o que meus usuários mais consomem. Se é Globo, se é Netflix, e eu falo, poxa, sei lá, imagine que Globo tá pouco. Eu chego lá para, sei lá, para o provedor que vende os planos e falo assim, ó, tu não quer fazer uma promoção para o seu market share dentro da minha rede ser melhor, né? Se você tem visibilidade, tu consegue tomar bastante ações. Então eu consigo ver aqui, ó, do ponto de vista de share por aplicativo. Apple, Mediafire, Instagram, Google, WhatsApp, YouTube, eu consigo ver ao longo do tempo, consigo ver dia, semana, eu consigo entender melhor o que o meu público está consumindo até para a campanha de marketing,
né? Imagine que você coloca o Bitcoin e talvez você não queira falar qual que é a mágica da coisa, mas fale o melhor provedor para, sei lá, utilização de Netflix e YouTube da região. Faz uma campanha, né? Faz uma campanha e fala assim, usuário, experimente migrar para nós. E se você é melhor, tu vai ganhar um monte de cliente, né? Então, assim, é interessante ter visibilidade. Aqui eu consigo ver, ó, como que está a distribuição de latência por serviço. Aí, se você vê alguma modificação drástica ao longo do tempo, que tu consegue ver, sei lá, algum aplicativo aumentou muito a latência. Ah, deu algum problema num CDN próximo, ele está buscando em outro lugar. Então, você consegue tomar ações, né, em cima dessas estatísticas de visibilidade. Aqui eu consigo ver, é um gráfico que não é tão simples, mas deixa eu tentar explicar aqui, né? Quanto mais para baixo, são aplicativos que têm latência menor. Então, esse azul aqui. Então, a hora que a gente vê esses superiores aumentando e o azul diminuindo, aconteceu na rede, né? Ou nos meus servidores de conteúdo, que minha rede para os usuários ficou mais lenta, porque tem mais aplicações com latências maiores, né? Então, aqui são telas diretamente do aplicativo. Eu consigo ver que usuário mais está consumindo, ou de quem eles mais estão consumindo banda. Eu consigo ver, esse usuário que está muito estranho. Ele pegou meu link e ele abriu um provedor com meu link. Eu já vi isso daí acontecendo, né? Então, ó, ele consome direto tudo, um monte de coisa. Então a gente consegue tomar ações, tu consegue, né? Imagine que você vendeu para uma empresa corporativa e eles querem que você faça a análise, sei lá, por aplicativo e prover um dashboard para eles. Então são novas possibilidades de serviço que vocês podem oferecer também, né? Já que você tem essa visibilidade. Aqui é o questão de um usuário específico. Então, para cada usuário, eu vou falar assim: não, usuário, tu está consumindo 400 megas, sim, eu estou vendo aqui, nesse exato segundo, né? A velocidade máxima foi tanto, a latência sua não está ruim, não. Então, alguma coisa aí que não é a nossa rede, porque eu estou vendo aqui que está 2 milissegundos, e retransmissão está alta, está baixa, então dá poder para o atendimento do cliente, até para a NOC, ver estatísticas em tempo real, que é muito difícil você ter, né? É muito difícil você ter sem uma ferramenta como essa. A questão de ataques, né? Já que tudo vai passar pela caixa, tu consegue ver ataque que você está atacando outra rede, saintes, ataques entrantes, né? Porque você vai ver tudo o que passa. Então, ataque de volumetria, de ver uma volumetria que não é comum, ataques de max rede de SIM, né? Que é muito utilizado. Pô, tem uma coisa aqui que não era comum. Então, eu consigo detectar ataques com a caixa, porque vai passar tudo pela caixa. Então, hoje já tem muita empresa que utiliza no Brasil, como foi comentado. A gente está entrando agora. A Biquant, assim como qualquer empresa que vende qualquer coisa no mundo, falou: peraí, então, se eles atendem 10 empresas, sei lá, na Suíça, é 100% dos provedores. Aí chega aqui, quantas operadoras tem? Ah, 14 mil. Ele falou: não, acho que você errou 1.000, deve ser 14, né? Não, aqui é 14 mil. Aí, então, assim, aí eles estão tentando entender o mercado e a gente está ajudando eles também para informar, né? Mas tem a vantagem, né? Tem empresas menores que são mais ágeis que as grandes. Então, se vocês colocarem esse tipo de vantagem, né, para o seu cliente final, meio que você sai na frente até de uma gigante que vai demorar 2 anos para fazer análise e tudo mais. Então, é bastante interessante. Coloquei uns exemplos de telas, mas o Inigo vai mostrar de forma mais prática, mas olha como que é feito a questão de regras, é bastante visual, né? A gente ajuda a instalar, a gente ajuda a treiná-los aqui para que vocês continuem otimizando. Uma questão interessante que ele tem, ó, aqui está Keep Subscriber Rate Limit Enable. O que que significa? Que não tem jeito. O usuário vai querer fazer o speed test, né? Então, se você colocar esse tipo de regra, e ele tem, sei lá, 400 mega, está usando 200.
Então, o speed test daria 200, ele fala, poxa, nesse instante eu vou deixar ele ficar com 600, speed test vai dar 400. É uma possibilidade que tem, né? Porque a gente sabe que tem a banda, mas o usuário quer ver lá no reloginho dele, e tem vários outros problemas que o usuário está com, sei lá, porta fast, quer testar 400 GB, essas coisas que vocês sabem que acontece, né? Mas aqui tu consegue ter alguns parâmetros que te ajudam ao usuário enxergar melhor. E às vezes a rede está boa, né? Mas ele não tem a capacidade de entender. Ver aqui a distribuição. Então ele tem basicamente, faz um DPI, ele sozinho vai saber quem que é o servidor, né? Porque ele tá, os pacotes passam por ele para você ter estatísticas de tipo de serviço, né? E aqui é, ó, um usuário específico, então o IP é tudo mesmo, né? Então, se a gente fizer a integração com RP, em vez de IP, eu consigo ver o nome do usuário, o user ID, eu consigo ver o que que ele está fazendo nesse exato momento. E estou vendo se tem alguma policy ou não. Então, está assistindo Netflix, está consumindo tanto, e mais tanto de WhatsApp, eu consigo ajudar melhor, entender melhor os clientes, né? Consigo ver, então, da rede como um todo, de uma OLT, de uma VLAN, do que eu quiser, ver como que está a distribuição. Ah, Netflix, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Apple, e assim por diante. Consigo ter esse tipo de visibilidade, né? Consigo ver os principais servidores, os principais clientes do ponto de vista de consumo de tráfego total. É, Então o Inigo vai mostrar, mas só antes de... E como que é a implantação, né? E o pessoal pergunta também, poxa, mas tudo vai passar pela caixa? E se der um piripaque na caixa? Aí eu vou ficar sem tráfego nenhum, né? Assim como tem o seu roteador de bordas e tudo mais. Então, o que que é feito do ponto de vista até um pouco físico aqui de instalação? Então, nós permanecemos com o link original, que ele vai ficar um enlace de bypass. Então, deixa ali. Tá? Ali você recebe lá uns 50 GB, vai para um elemento de borda seu, esse link fica e coloca o beacon aqui, né? Então, ele tem que ter uma porta física de entrada, uma outra porta física de saída aqui, que na verdade é full duplex, e uma portinha aqui para eu fazer a gerência da coisa. O próprio protocolo de roteamento, caso aconteça algum problema nessa caixa, vai comutar e vai usar o link que era original. Então não tem risco, né, em colocar a caixa aqui. A única coisa é que os usuários vão ficar todo tristes de novo, vai ficar tudo lento de novo, mas não vai cair a rede, né? Vai continuar funcionando, vai continuar funcionando. É, Exemplos de servidores. Aí depende de quanto de banda que eu quero tratar, né? Então, mas imagine que é para 1 GB, basicamente um laptop, 1,5 com 8 GB e tudo mais. Para 10 gigabits por segundo, né? Também não é uma coisa. Aí vai aumentando a questão de hardware. Uma outra coisa também para comentar, não necessariamente você precisa tratar 100% do seu tráfego, né? Você pode escolher tratar para algum público específico, para um usuário específico, para um conjunto de usuários especificamente. Então, o que que acontece? Acontece também o bypass de processamento. Então, você pode ter uma porta de 100, o seu link é de 80, mas eu quero tratar 40. Não tem problema nenhum, tá? Tu consegue fazer isso. Aliás, aqueles gráficos de comparação que tem no dashboard inicial, que ele fala melhora de 38%. Como que ele sabe? De onde que veio? Porque 1% do tráfego ele deixa passar sem tratamento e ele compara com o tráfego que é tratado e otimizado. Por isso que ele consegue fazer a comparação de melhoria, tá? Então, é uma informação real que tem no dashboard, tá? E aqui a gente parte para uma questão bastante importante, né? Porque parece bom demais, então por isso que a gente está disposto a fazer um trial, uma avaliação gratuita. Então, assim, não acreditem, experimentem, né? E vejam por vocês mesmos o benefício, né? Então, bastante clientes falou, não tira porque chamado de desempenho diminuiu 80%, né? Agora, quem reclamava de game, quem estava migrando para outro provedor, ele já quer ficar e já indicou mais gente para vir. Então, a gente está fazendo esse trial aqui,
né? Via de regra, a gente tem feito 15 dias com auxílio na instalação, né? A gente ajuda a selecionar a caixa, instala o software e na primeira semana a gente entra, fala, ó, tá tudo bem, deixa eu ajudar mais um pouquinho, deixa eu apresentar alguns resultados, vamos otimizar um pouquinho mais, fica mais uma semana, aí vocês conseguem ter essa percepção por vocês mesmos, né? A questão de licença, você pode comprar licença perpétua, mas a maioria tem preferido fazer uma assinatura mensal, né? Eu vou usando, agora eu quero, poxa, eu quero tratar mais coisas da minha rede, vou colocar um upgrade para tratar mais X gigabits, entendeu? E assim por diante. Então, e você vai diluindo, né? Você vai diluindo. Então, só de você evitar de sair, sei lá, ter um churn de, sei lá, 200 clientes por mês, tu já pagou fácil, entendeu? É muito melhor tu manter um cliente do que ficar perdendo e ganhando, perdendo e ganhando. O custo de aquisição de cliente é muito alto, né? Então a ideia é fidelizar o cliente pela qualidade de serviço, não só por preço e tudo mais, tá? E essa questão que aí você vai atualizando. Ah, quero diminuir, quero aumentar. É simples, porque são licenças, né? São licenças. Então, resumo, você vai entregar mas com o mesmo link. Então, tu não precisa ficar fazendo update de link toda hora. Então, maior velocidade e menor latência com o mesmo link. Possibilita que o serviço de streaming funcione melhor, utilizando às vezes até menos banda. Serviço de online gaming, melhoria significativa. Speed test, sempre resultados bons. Desempenho otimizado por tipo de cliente, por aplicação, né? Então, você vai turbinar basicamente as aplicações que o cliente utiliza. Visibilidade, tu vai saber o que os clientes estão fazendo, né? Vai saber quanto de banda, que tipo de tráfego seus clientes utilizam. Planos de marketing de forma mais direcionada, né? Identificação de ataques de dentro e para fora da sua rede. Então você vai enxergar melhor o que que se passa, né? E o que todo mundo quer no final é cliente satisfeito, né? Então, clientes com mais velocidade útil, não adianta ter uma mega banda se metade é retransmissão, né? Se tem qualidade ruim, se tem latência, que muitas vezes vocês não enxergam latência. Então, aplicação com menor latência, menos chamado em NOC, né? Menos chamado no atendimento. Pô, essa rede está lenta, a rede está lenta. Aí o provedor responde, não, mas a rede não tem nenhum problema. Mas se o cliente está falando que está lento, né? Alguma coisa você tem que fazer, né? E evitar churn. Melhor você, de novo, segurar o cliente do que deixar ele embora para ganhar ele de novo, né? O cliente tem muito essa questão para isso é para tudo na vida, né? Ter essa questão de percepção. Uma vez que tu tem um problema, para voltar, e visto que se ele olha lá no poste dele tem 8 CTOs, ele fala, não, eu vou para o outro tá melhor. Às vezes nem tá, mas ele achou, né, psicologicamente que tá melhor, então a ideia é você segurar o cliente, né? Esse que é o objetivo, e a gente tem feito isso com não só com o Beacon, com tudo que a gente oferece, né? Então, solução de mapeamento de rede. Puxa, em vez de você chegar na caixa, dá inviabilidade, deixa de ganhar dinheiro, na verdade tem um drop morto, ou você tem um cliente que foi viajar, tirou da tomada, e você vendeu um outro cliente lá, tirou ele não consegue voltar, esse cliente não vai voltar mais para ti. E falou assim, não, esse pessoal tá de brincadeira, né? Então, o que a gente tem percebido, né, que o futuro dos provedores está bastante relacionado à qualidade, novos serviços, né, e não ficar indefinidamente baixando o valor do plano, né? Pelo contrário, coloca um mesh, cobra um pouco mais, coloca uma TV, cobra um pouco mais. Agora eu falo assim, cara, agora a gente, sei lá, melhorou aqui para gamer. Pô, o cara vai ficar, né? Porque a internet é bastante importante e o cliente já conhece também, né? Ele já conhece. E como é fácil trocar, né? Ele tem um monte ali na frente dele, a ideia é evitar mesmo e fazer com que ele fique contigo, não pelo preço, e sim pela satisfação de ter um serviço de boa qualidade, tá? Então a gente vai ver, pedir para o Inigo mostrar funcionando. Se vocês tiverem perguntas, pode. Eu não sei se vai abrir agora, Carol, ou mais tarde. Acho que podemos Esperar ir agora, não? ou o Inigo faz a demo, acho que é melhor, né? Porque É, o senão. Henrique então faz a demo e a gente abre.
Pronto. Tá? Aqui, pessoal, tá o meu contato, quem quiser pegar, né? Não só para a questão de Bitcoin, de qualquer que seja a necessidade desse mundo de telecomunicações, discutir sobre DCI, DWDM, transceivers. Temos transceivers que transformam um switch numa OLT, transceiver bidirecional de 100 GB, sei lá, DCI de 500 gigabits por segundo, 200 quilômetros que sobe em meia hora. O que vocês precisarem, a chance de a gente ter alguma coisa, né, é grande, tá? Então agradeço, a paciência de vocês aí e a gente vai ver a coisa funcionando, que é bastante impressionante. O Ínigo, se tu puder mostrar, por gentileza. E obrigado, pessoal, por enquanto. Perfeito. Ken, muito obrigado pela apresentação. Acho que você conhece muito bom o produto e pode apresentar muito bem. Então, aqui temos o que é o sistema. Vou tentar de fazer uma demonstração rapidamente, porque já estamos finalizando o webinar. Mas a ideia é mostrar, a primeira coisa é mostrar qual é a otimização TCP, quanto está melhorando este provedor. É um provedor pequeno, um provedor ubicado está em República Dominicana, tem aproximadamente 700 assinantes. Não? Então, ele tem uma rede rádio, não? Tudo é com Ubiquiti, e aqui mostramos, como falava Ken, qual é a melhoria da velocidade média. Não? Aqui tem um aumento na aceleração de 27%. Não? Então, também podemos mostrar qual é a melhoria em os aplicativos, os principais serviços que os clientes estão utilizando neste operador. Não? Então, isto para mostrar que não somente melhoramos, mas também mostramos qual é essa melhoria. Outra coisa que falamos também, toda a questão de visibilidade. Não? Podemos ver de uma maneira centralizada o que está acontecendo na rede. Não? Podemos ver, sobretudo, a nível de cliente, não? De utilizador. Aqui temos todos os utilizadores, todos os clientes deste provedor. E podemos ver qual está integrado com o seu CRM, e temos aqui os planos dos clientes. Não temos endereço IP, identificador do assinante e também o plano. E temos aqui todos esses valores que Amigo, mostramos. Sim? acho que a tela não está compartilhada. A gente Tá não. sim, Ah, tá sim. Tá assim? Não Ah, tô vendo. para mim Tô sim, vendo. sim. não tá Não. aparecendo. Tá Então, para bom. mim, Ok. tá. Está bem, não? Para mim também, está compartilhado, sim. Ah, Ok. é só para mim que não tá aparecendo. Então, o que podemos ver são todos estes valores, não, de volume de dados, de velocidade máxima, de latência, de retransmissões e também de congestionamento. E todos estes valores os podemos classificar. Isto nos ajuda a detectar igual quais são os clientes que têm mais problemas, ou que têm que igual de aumentar o plano de velocidade. Então, podemos aqui classificar, podemos ver quais são estes clientes e podemos analisar um cliente. Vemos que este cliente aqui, David Abreu, tem problemas. Igual podemos ir diretamente para analisar este cliente neste momento. Não? Então, aqui temos a tela individual de cada um dos clientes, onde podemos ver os principais valores, não? De velocidade máxima, para ver se está chegando ao plano que ele tem contratado, qual é a latência, qual é as retransmissões, e também podemos ver congestionamento e algumas informações para poder comparar, né? Como são a evolução da latência em função da velocidade. E uma coisa também, este cliente não tem tráfego agora. Não? Vou tentar mostrar um cliente que tem tráfego para aqui, se classificamos aqui por velocidade, este cliente, podemos ver o que está acontecendo em tempo real. Não? Aqui temos este Live Mode, que nos vai mostrar, neste preciso momento,
o que está fazendo este cliente, não? Então, vamos a ter aqui as informações de velocidade, de latência e, sobretudo, dos aplicativos, não? Este é um cliente, creio que é uma empresa, um hotel, onde tem muitos fluxos, não? Aqui temos o DPI, que nos diz exatamente quais são os aplicativos que está utilizando, e aqui todos os fluxos que são neste momento, não? Isto ajuda para resolver problemas. Um cliente que chama o Nokia, tem um problema, o provedor, vocês podem entrar diretamente e analisar em tempo real o que está acontecendo, não? Essas informações são disponíveis, você pode também fazer uma exportação, não, para analisar esses dados em tempo real, em outros aplicativos, não? Esta parte da visibilidade também podemos ver tudo que é o DPI, não? Tudo que quais são os aplicativos deste provedor, não? Quais são os conteúdos que estão utilizando os clientes. Podemos ver também quais são as latências, como falava Ken, de cada um dos serviços, não? Qual é a distância, quantos milissegundos para Apple, para Netflix, para todos os principais serviços. Podemos também analisar aqui este DPI de um dia e podemos, igual, nos interessa conhecer quais são os clientes que mais PlayStation está utilizando. Podemos clicar, podemos aqui ver quais são os endereços IPs desses serviços, mas também quais são os principais clientes que está utilizando. Podemos aqui vemos um cliente que está utilizando 71% do tráfego da PlayStation para ele. Não podemos clicar e ver exatamente qual é esse cliente, o que ele está fazendo, não? Isso para mostrar as possibilidades, não? Que vemos que aqui, efetivamente, tem uns momentos de aproximadamente 4 ou 5 horas jogando com o PlayStation, não? Isso para les ajudar. Também podemos ver os principais clientes do operador, não? Aqui temos os 10 principais, os 20 principais, e podemos analisar, não? Podemos ver porque um cliente tem tráfego todo o tempo, igual é um jogador, mas igual pode ser alguém que está revendendo, não? Revendendo o serviço do provedor. E já para finalizar, também temos toda a parte de políticas, não? De limitação, de gerenciamento de largura de banda, não? Aqui este provedor tem uma série de regras, não? Para limitar, limitar diferentes fluxos, não? Em função do plano do cliente, do profile do DPI. Tudo isso é muito simples de configurar, não? É muito, muito fácil. Fazemos de uma maneira Quer ver, ô muito... Ínigo, desculpa. Sim. Deixa aqui, abaixa um pouquinho, software updates. Uhum. Isso aí é bastante interessante. Imagine que ele tem um PlayStation e para você fazer o update de um jogo é, sei lá, 30 gigas, né? Imagine que quando está fazendo esse update, se você ele come a banda inteira, ninguém faz nada em casa e o Exatamente. update de jogo não precisa ser tão em tempo real. Se ele deixar um pouquinho de banda para os usuários trabalharem com outras coisas, conversarem, fazer ligação, videoconferência, assistir TV, é um exemplo bastante típico. Fazer update de Windows ou de algum jogo. Poxa, isso daí, se eu comer a banda inteira, o usuário vai reclamar. Na verdade, a culpa é dele porque ele que está fazendo o problema, mas ele nem está vendo, faz em background, né? Então, é um exemplo bem clássico de como a regra pode ajudar na percepção do Sim. usuário. Isso também, outras coisas que podemos fazer é fazer regras quando o tráfego está perto do congestionamento, não? Eu tenho Exato. 5 gigas, eu posso fazer regras que a 4,8 fazemos que o video Exato. streaming seja mais baixo, o limite da velocidade. Tudo isso Perfeito. para mostrar que é muito, muito flexível e também você vai ter controle sobre o tráfego, não? E poder fazer tudo o que vocês precisar, não? Eu poderia falar muito, mas acho que igual podemos fazer, se vocês têm alguma dúvida, podemos tentar responder agora.
Tem uma dúvida, Ínigo, que é o seguinte, do Gilvan, porque como ele viu que a gente consegue detectar DDoS, Sim, né? Aí ele pode até falar melhor, se quiser ligar o microfone, Gilvan. Ele perguntou se o Beacon faz essa questão da atuação no firewall ou no anti-DDoS, ou ele apenas percebe e daí ele manda um trap, alguma coisa, uma informação para que o outro acione, né? nós detectamos esses ataques, mas não é um nó dedicado para bloquear. Mas também podemos Uhum. bloquear. Se detectamos que um endereço IP da internet está atacando, nós podemos fazer uma regra para bloquear. Exato. Mas normalmente é uma ferramenta para ajudar na detecção, mas não para eliminar os ataques. Mas também podemos fazer, certo? Tudo bom, Gilvan? Depois tu dá um joinha se foi essa pergunta mesmo, né? Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta no chat? Eu acho que você foi muito claro em quem? Todo mundo entendeu tudo ou Ou, ninguém ou, entendeu ou, ou não nada? entendi, ou não entenderam nada. Ou Muito só estão bom, esperando o muito sorteio. bom. Nós É, temos, muito bom. nós temos aqui três perguntinhas que chegaram no privado. Se alguém. Tá. Aham. A primeira é: tem um banda sobrando, mesmo assim a Bico te provê a otimização? Eu já Sim, expliquei sim, tudo, sim, pessoal. Agora vocês sim, têm que sim, responder essa daí. sim, sim. Claramente, normalmente quando o provedor tem banda, não quer dizer que a rede va bem. Os problemas normalmente são na rede de acesso. É como eu sempre tento demonstrar um mesmo uma comparativa, é como o tráfego na rua, não? Se vocês têm uma autopista, não sei como se diz em português, uma highway, mesmo se tem muitas linhas, se o problema está na cidade, o tráfego não vai ajudar a ter mais uma highway maior. Então, normalmente, todos os problemas na rede sejam na parte de acesso dos roteadores, Wi-Fi, os links, o backbone, tudo isso não ajuda a aumentar o tráfego da banda da rede global. Então, por isso que nós tentamos ajudar nesses outros problemas. Ótimo. Tem uma perguntinha aqui o Carlão está perguntando. Pelo que eu entendi, trata-se de um otimizador TCP, evitando retransmissões de pacote. Correto, né? Correto. A Ah, Sim, partir do momento que ele trata o tráfego TCP e o DP, ele evita a retransmissão e exatamente, exatamente. Nós ajudamos a reduzir, é certo que não sempre podemos eliminar tudo, mas sim, se acontece uma retransmissão, essa retransmissão vai ser feita diretamente pelo nó de Quanti que está instalado no provedor. Essa retransmissão não vai sair da rede. Então, vamos também a economizar banda das retransmissões. Isso também é verdade, eu importante. economizo o link IP também, porque se ele não vai buscar de novo, eu resolvo dentro de casa, Exatamente. né? Exatamente. Hum. E também a retransmissão vai ser feita mais rapidamente, porque, como você Sim, falava, normalmente é o conteúdo, o servidor do conteúdo que tem que fazer a retransmissão TCP. Mas, nesse caso, com o Bequant, vai ser feita diretamente pelo servidor que está ubicado no provedor. isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguma coisa aí, Carol? Tem mais uma aqui. Hum. Que tipos de redes são compatíveis com o software Beacon? Pode ser qualquer rede? Todas as redes. Nós trabalhamos com provedores satelitais, provedores do cabo, muito certamente fibra ótica, rádio. redes rádio, ADSL também temos alguns. E não só Hum. provedores, também trabalhamos com clientes corporativos, com hotéis, com universidades, que finalmente são como uns pequenos provedores, não tem muitos utilizadores. Né? A ideia, né? Sempre eu trago assim para o provedor pensar do ponto de vista de negócio, né? Ele pode oferecer ativamente um serviço melhor para algum Sim. público que ele queira atender. Imagine para corporativo, né? Corporativo
é um cliente, né, mais premium e ele valoriza bastante esse tipo de coisa, né? Se os usuários deles conseguem trabalhar melhor, poxa, uma coisa que retorna, né, do ponto de vista de para a própria empresa. Ela anda melhor, ela sofre menos, ela tem menos interrupção, Isso né? aí. Mais uma perguntinha aqui, pessoal. A autenticação PPoE, por exemplo, será feita no Biquant? Não somos. Imagineis que a gente tem que imaginar somos como um switch, como um bridge. O tráfego que passa de um porto sai por outro otimizado, mas não fazemos autenticação. Sabe por que que veio a pergunta? Por aquela questão, aquele slide que a gente colocou, né? Você faz lá a autenticação PPoE e as regras de traffic shaping, né? Muitas vezes é decorrente daquela regra que foi colocada em outro local, né? É o que a gente pode entender qual que é o Customer ID e fazer, né, esse shaping de rate limit no Beacon. Isso sim, né? Sim, isso vai ajudar a reduzir É. também a carga do CPU, do switch, dos routers ou do MikroTik. Normalmente são É feitos uma pelas mas uma pergunta MikroTiks. muito boa, Sim. né? Uma pergunta muito boa. É. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Creio que não, né? Para a gente não se esticar muito, Pessoal, tá? vamos fazer o Espera aí, sorteio ó, tem então. uma última pergunta Uma aqui. pergunta. Sim. Isso, ó. No caso de uma empresa que utiliza CGNAT, o Biquant seria instalado antes ou depois? Isso. Quem quer Idealmente tentar responder? depois. Idealmente depois. Isso, o ideal é Né? que seja instalado depois do Mas NAT, não assim, antes do NAT. pode ser instalado antes, ele vai otimizar de qualquer forma, mas se for Porém, instalado antes, você não vai ter o discernimento do ponto de vista de usuário, né? Porque Exatamente. os IPs vão ser redistribuídos internamente e daí só depois dele que tu vai saber quem que é o João, o Pedro e assim por diante. Mas ele vai isso. funcionar, né? O que a gente fala também de tudo isso que tem de possibilidade de otimização, mesmo se você não configurar, colocou a caixa, não fez integração com o RP, a otimização TCP ele já vai fazer no segundo posterior, né? Agora, se você quiser fazer planos de regras mais detalhados, que dê essa questão de otimização por fluxo, por usuário, se colocar depois, eu tenho uma visibilidade de usuário, né? Se colocar antes, eu não tenho tão facilmente assim. Eu vou ter os IPs, eu vou ter que saber quem que é o IP que o CGNAT deu para aquele usuário, né? Mas E o assim, cliente essa acaba não que é a colhendo, o dono resposta um do pouco mais provedor completa, acaba não né? colhendo todos os benefícios que o software pode trazer, né? Pessoal, não vamos nos alongar muito para não tomar mais o tempo de vocês, que eu sei que a vida é corrida. Eu sou gerente comercial Brasil, trabalho em parceria com o Eduardo Ken. Depois nós vamos entrar em contato com todo mundo. Se vocês quiserem uma apresentação do software, nós vamos fazer mais detalhado para cada um e também vamos disponibilizar os testes gratuitamente para quem tiver interesse em fazer, em conhecer um pouco mais sobre essa solução que nós estamos trazendo para cá, tá?